E sejam bem-vindos ao programa onde a estrela é a sua saúde. E hoje a gente vai falar de um dos maiores males à saúde da nossa modernidade. É a solidão, a ausência de relacionamento, ou será que são os novos relacionamentos? Que novos relacionamentos são esses? Quais são as novas famílias, ou será que a família não mudou, continua a mesma? Seu filho adolescente continua o mesmo rabugento que você foi ou não? Na sua lembrança você foi um adolescente maravilhoso. Vamos entender como é que a nossa cabeça precisa de outras pessoas para ser saudável. Mas tudo isso depois da vinheta. E já estamos aqui no estúdio com a psicóloga Márcia Almeida. Ela que, além de lidar com adolescentes, que você aí de casa tenho certeza que vai gostar das dicas, também lida com casais. Sim. Então, eu acho interessante porque a gente vai falar muito sobre o relacionamento que a gente está vivendo agora em épocas de Tinder. E, um encontro, as pessoas praticamente são aquelas porções individuais, né? Exatamente. Uma porção individual ali, igualzinho aquela manteiguinha de hotel, de avião, né? Exato. Abre, usa uma vez e já vai lá para o Tinder de novo. E aqui, ao mesmo tempo, a gente ainda tem relacionamentos de 50 anos, né? Fazendo bodas de diamante. Como é que isso funciona? Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu agradeço muito o convite, Otávio. Muito feliz de estar aqui para falar de um tema que eu gosto muito. A gente vem numa modernidade tão acelerada que as pessoas hoje, elas estão assim também, como se fosse um fast food na vida amorosa, na vida relacional, social, como se todo mundo buscasse a todo momento experimentar aquela manteiguinha, né? A gente experimenta e se de repente ela não nos dá o gosto que a gente gostaria ou se ela exerce em nós um prazer já suficiente, a gente já volta para outra coisa. A gente já quer, o nosso desejo, ele se transmuta para outra coisa, como se a gente pudesse experimentar tudo, né? A gente vive num mundo onde a individualidade está muito latente e, infelizmente, as pessoas hoje elas estão querendo o prazer imediato e o paradoxo das escolhas. Existem muitas opções hoje no mercado, digamos assim, onde as pessoas elas experimentam essa água, eu não gosto, eu passo para a sua água. Como se a sua talvez fosse mais gostosa que a minha. E a gente está falando de água. Sim. Né? Agora, cada vez mais, a gente tem acesso ao gramado do vizinho, digamos assim. Exatamente, de forma. Mas a gente tem cada vez 1 milhão de amigos, né? Nas redes sociais. Mas, por outro lado, a gente tem a própria Organização Mundial da Saúde alertando para uma pandemia de solidão. Exato. Então, como que a gente pode ter 1 milhão de amigos e estar só? Infelizmente, boa pergunta, porque hoje, na nossa atualidade, existem pessoas com essa ilusão, principalmente os adolescentes, viu? De que eles realmente têm alguns milhares de amigos aí. Mas quando a gente vai colocar mesmo na conta, são pouquíssimas pessoas, e os adultos também. Os adultos hoje, eles vivem a ilusão de estar conectado com pessoas, e eu acho ótimo, a internet ela nos proporcionou a gente acessar pessoas de outros países, outras culturas, mas ali dentro da sua casa, quando você fecha a porta, são pouquíssimas pessoas que estão ali, quiçá somente ele mesmo, ou somente nós mesmos, sem essa abertura realmente para algum relacionamento saudável, que seja de amizade, que seja amoroso ou até mesmo familiar. Ou seja, quer dizer, a gente às vezes está ali conectado com o mundo inteiro, mas entra no elevador e finge que está olhando alguma coisa interessante para não ter que dar oi para o vizinho. Falar com o outro.
Exatamente. Né? E a gente teve uma série, né, agora recente, que foi muito falada em relação a essa questão das redes sociais, do ódio, né, que um adolescente mata uma colega. Sim, adolescência, né? E a série Adolescência, e ela lhe fala uma coisa que eu achei muito interessante, que eu acho que também escapou um pouquinho na hora que as pessoas comentaram dessa série. É como nós adultos somos analfabetos em relação à rede social deles. Nós podemos estar frequentando as mesmas redes sociais que os nossos filhos, mas nós não temos a mesma linguagem. Não. Que no começo até fala, mandou coraçãozinho, não, mas o coração era de tal cor, era não sei o quê, ou seja, tem toda uma simbologia que pra gente não faz sentido. Então tem muita coisa escondida ali na rede social que a gente não consegue. E além de gerar aquela imagem de que todo mundo é perfeito e eu sou o monstro da caverna. Então, assim, como é que estão chegando esses adolescentes de hoje para você? Estão chegando de uma forma muito sensível, né, com muitas vulnerabilidades, né, com um processo comparativo muito em alta, e isso é horrível, porque toda vez que eu me comparo com você ou com alguém, normalmente eu estou em desvantagem. Né? Então, assim, se eu me comparei, eu já estou em desvantagem. Então, a vida do outro é sempre melhor, o outro é sempre mais bonita, o outro é mais inteligente. E ele toma como parâmetro aquilo que ele vê nas redes sociais, principalmente, né? E aquilo dentro dele vai fazendo um aniquilamento da sua própria autoestima, vai sentindo-se menos válido, criando sentimentos de menos-valia, querendo ter a vida do outro, que muitas vezes não, claramente não é aquela, né? E ele passa por um processo até de adoecimento psíquico, que a gente precisa muito aprofundar para que ele possa se resgatar na própria autoestima dele, para entender que são pessoas diferentes, mundos diferentes, e a gente partir dentro de um contexto real no qual ele está inserido. Porque até a questão do recorte, né? Claro. Eu só posto aquilo que me convém. O mundo, ele hoje é editado. A gente não posta nada de feio, nada de ruim, ou nada. A gente quer sempre postar, recortar os melhores momentos, quando a gente está mais arrumado, quando a gente está num restaurante melhor, quando aquela viagem. Então, Exato. E hoje também não só os adolescentes, não, os adultos também. No consultório hoje chegam, por exemplo, casais, né, que a mulher deseja que a vida dela seja com o marido, como daquela influência que está postando todo dia um café da manhã, o marido cuidando do filho, exigindo comportamentos do outro que, na realidade, fica realmente muito inacessível e impossível também. O casamento da Virgínia, um dia antes nas redes sociais era perfeito, não era assim? Sim. Até um dia antes, aí do nada, pá, Olha o quanto isso impacta na vida das pessoas. Então, esse recorte, ele é muito cruel. E esse recorte, ele também, quando a gente fala de relacionamento ali, você inicia um amor, aí você conhece a pessoa começa a te conhecer. É interessante que no momento da conquista, por isso que existe aquela frase muito famosa que difícil mesmo é você conquistar a mesma mulher todo dia, conquistar mulher diferente todo dia é a coisa mais fácil do mundo, que tu só chega lá com as tuas melhores histórias, com o teu melhor recorte, com a tua melhor versão, e aí, pá, tudo deu certo. Agora, no longo prazo... E Otávio, tem os perrengues, tem ido ao banheiro. Tem, porque se relacionar é como se fosse um negócio. Né, onde a gente vai ter que criar acordos, né, e sem pensar nos acordos, a gente se apaixona, né, porque o acordo ele vem depois. E a paixão nada mais é do que algo muito gostoso. Né? A paixão, gente, é deliciosa. A gente entra num estado ali de... Tem um neurocientista que ele fala muito sobre a demência temporária, que é o período da paixão. O Pedro Calabres, ele fala que assim, a pessoa durante 2 anos, tem um prazo aí de 6 meses a 2 anos, mais ou menos em média, onde a pessoa ela fica totalmente obsessiva, seu cérebro ele fica totalmente voltado para aquela pessoa, os sinais que ela
te mostra, você descarta todos, porque você está tão inebriado, tão assim, né, acalorado, você fica realmente num estado de obsessão. Bate, o coração bate, aquela borboletinha na barriga. Então, tudo isso faz com que, às vezes, você descarte sinais. E, às vezes, quando a paixão acaba, ele acha que tudo acabou. Aí ele muda. Não, acabou daqui, então eu parto para uma outra pessoa. E aí, quando a paixão acaba, é que, de fato, começa um amor. Olha que interessante, quando a paixão acaba, você começa a criar os vínculos necessários para o amor nascer, digamos assim. Exatamente. Tá, já passou aquela embriaguez química da ocitocina e Sim, tudo que tem no cérebro, dopamina, né? tudo. Tá lá cada vez que você vê a mulher, chega a bater o coração, ela te vê, é o homem da minha vida. Né? E é engraçado que é nesse período que acontece aquelas coisas tristes também, né? Não enxerga os sinais, o cara começa a ser violento e ela, não, isso aí é porque ele me ama, e ele é ciúme. Proteção, ciúme. Quando termina essa embriaguez, começa a enxergar quem a pessoa realmente é, e aí você tem a escolha. Exato. Eu gosto dessa pessoa e vou criar os lados. Aí é legal que você começa, tudo aquilo que era qualidade, você começa a enxergar algumas como defeito, né? Sim. E a outra pessoa também com você, exato. Aquele período. Aí que começa o bacana, que eu acho. Normalmente é uma escolha. É uma escolha de perceber que durante esse período, o que vocês fizeram juntos dá para se construir a partir disso, ou de fato perceber que aqueles sinais de fato não eram tão positivos e começar de fato um relacionamento onde os dois possam ter valores parecidos. Não necessariamente pensar todos do mesmo jeito, mas pensar com objetivos comuns, como se fosse uma empresa mesmo. Nós dois somos um investidor no relacionamento. Eu tenho que gastar energia, como você falou, você tem que gastar energia. E aí vai se construindo, criando objetivos, criando metas no relacionamento. Sem contar que é como se fosse um contrato. Às vezes a gente vai ter que sentar e fazer alguns reajustes nas cláusulas, né? Porque, igual você falou, a gente vai vivendo, e aí aquela coisa do encantamento, às vezes a gente vai acostumando e vai deixando de lado. Não vai deixando de reconquistar ou conquistar aquela pessoa, vai deixando de admirar, vai deixando de validar as qualidades do outro. E isso tem que ser algo que não pode deixar morrer na relação. Por isso que os casais precisam realmente de comunicação, precisam de diálogo, precisam de escuta. Porque quando a gente está num relacionamento mais longo, a gente tem dificuldade de escutar o outro. É muito comum a gente falar, o outro até ouve, mas ele não escuta. E aí, se você não me escuta, você não consegue empaticamente perceber a minha dor, a minha necessidade, e a gente vai mantendo o relacionamento, arrastando-o por muito tempo, sem saber realmente para onde vamos, e sem perceber a gente costuma criar caminhos opostos, né? Porque a gente começa a entrar em desalinho. Por isso que a comunicação ela é importante, para a gente perceber, a gente está caminhando, mas a gente está junto, nós temos propósitos juntos. Se não estamos com propósitos juntos, a gente está percebendo que está se perdendo um do outro, vamos sentar ali e vamos conversar. Só estava morando na mesma casa, né? Exatamente. Eu brinco, essa questão de como se fosse uma empresa, eu brinco muito, porque eu falo assim, gente, casamento é um apelido bonitinho. Sim. Você vai lá assinar, você assina um papel que está escrito lá em cima, assim, a Sociedade Civil de fato. Exatamente, você viu? Sociedade Civil de verdade, quer dizer, se vocês não crescerem juntos, se vocês não replanejarem o crescimento da empresa, digamos assim, que é isso. Quando você entra de sociedade numa empresa, você não é o dono da empresa, não é só a tua opinião que vale. Sim. Você tem que discutir isso com os outros. E às vezes, quando você consegue ter isso
você sai com uma opinião muito melhor do que aquela que era só tua inicial. Exatamente. E mas uma empresa. Se você quiser fazer valer a sua vontade sempre, né? Se você quiser só jogar, vai acontecer aquela ramificação, vai um sócio para cada lado. Exatamente. E quando vê, não consegue gerir. E a família, o resultado de um casal, às vezes é uma família. Que é mais sério, né? É mais sério. A empresa você fecha ali, fica devendo, faz alguma coisa, mas quando você fecha uma família, né, tem ali os seus adolescentes que depois vão parar lá no seu consultório. Exatamente. Né? Que aí, se eles já não se validavam juntos, a hora que separa, começa um a destruir o outro. Exato. E tem um filho ali no meio, né? Que fica com duas imagens que ele tinha lá em cima, completamente destruídas. Então acaba não tendo também autoridade ali. Não. Ele fica sem... E é muito comum hoje, eu tenho muito cuidado hoje, principalmente ao falar com os pais, que às vezes estão passando por processo de separação, de não transferir essa responsabilidade para os filhos. Porque às vezes o pai e a mãe, dentro desse contexto aí, que a comunicação já está totalmente deteriorada, aí confidencia com o filho, confidencia com a filha, que é adolescente, aí a criança tem que fazer um papel invertido na situação. Ele não tem estrutura psicológica, emocional, para poder estar ali no meio de uma separação que não está tão saudável. Porque tem pessoas que conseguem se separar de forma saudável, quando elas têm consciência, né, assim, mas quando não tem, elas vão assim alienando as crianças, né, e as crianças tomando esse papel de responsabilidade diante de um peso que ela não suporta. E os pais muitas vezes não se dão conta de que elas estão transferindo todo esse peso, assim, ofuscado pela raiva, né? Às vezes pela dor da separação, por vários quesitos que não foram trabalhados durante a permanência dos dois juntos, eles transferem isso. E aí é muito, muito pesado. A gente tem que intervir de forma muito profunda. A criança, o adolescente, ele sofre muito. Muitas crianças chegam até a passar por processos de automutilação. Sim. Então é muito, muito grave. Os pais, eles precisam ter muito, muito cuidado. E muitas vezes, não, é porque o pai é separado. Não, é pela maneira com que o processo, né? Que sim, é a forma que eles conduzem. Formas. Exatamente. Que se você tirar totalmente a referência de um adolescente, né? Tua mãe não presta, não, é teu pai que não presta, então ele não vai ter mais aquela referência para onde olhar, aí ele vai olhar mais para cá. Esses dias um psiquiatra falou uma coisa muito interessante. Não, o pessoal fala de tela não é doença, tela é sintoma. Sintoma. Né? Então eu vou pegar essas referências, são essas referências mesmo que você quer para o teu filho. Então é melhor às vezes a gente manter, não, a gente vai brigar aqui, mas ninguém vai... expor de forma pejorativa o pai ou a mãe na frente do filho. E essa questão de confidenciar é verdade, eu sei porque isso aconteceu. Quando a minha mãe se separou do pai do meu irmão, eu já era um pouquinho maior, eu não era nem adolescente, e ela começava a me contar umas coisas e chegou um dia eu falei para ela, mãe, eu não quero saber disso aí. Que bom. Eu não quero. Isso não é o tipo de coisa que eu queira participar, assim, já tenho minhas coisas. Que bom que você teve autossuporte para poder falar, não, até aqui mas daqui para cá eu não... Não, para mim já tinha que ter parado ali atrás, mas daí chegou uma vez, não, tá bom, eu sei que não, vai ter, fala com isso, alguma coisa para tu falar com a tua amiga, não comigo. Então tem que ter. E esses dias eu estava vendo um negócio, família dá trabalho, né? Família dá trabalho, casamento dá trabalho, amar dá trabalho. Por que o adolescente chega uma hora que ele sempre fala para os pais, você foi lá, você limpou o bumbum, você levou para o médico, você lutou para ele sobreviver sem chegar com nenhum machucado grave até a pré-adolescência, você deu de comer, fez tudo, chegou numa determinada idade, ele vai olhar para você e vai falar, eu te odeio. Em que momento que isso acontece? Normalmente, existe sim, existe até um movimento muito natural da adolescência. Quando a criança ela passa
pela puberdade, entra na adolescência, normalmente ela tem assim, alterações químicas cerebrais fortíssimas, tanto a nível psicológico, hormonais, emocionais. E ela tende, nesse momento, ter um processo de separação natural dos pais, quando ela entra na fase da adolescência. E ela começa a fazer ali pares com os amigos, né? Porque a questão da identidade, tudo. E aí os pais, muitas vezes, não conseguem entender esse movimento. E não é somente isso. Eu acredito que muitos pais hoje, infelizmente, pelas demandas diárias, né? Criança hoje, adolescente, eles têm uma agenda lotada. É assim, a agenda deles, assim, tem dia que eu tenho que remanejar a minha agenda para eu poder atender um adolescente, porque a agenda dele... É de CEO, de CEO, multinacional. Criança, de CEO, assim... Eu sou contra, eu sou contra. Então, assim, é muita atividade. Então, assim, qual é o tempo de qualidade que essa família está tendo com essa criança? Ou com esse adolescente em si? Porque se o pai chega já tarde, a criança fica o dia inteiro fora, cumprindo a agenda dela. Os pais cumprindo as suas próprias agendas. Chegam em casa totalmente cansados, não tem um tempo de qualidade entre eles, né, no núcleo familiar. Cada um vai para o seu quarto, ou na própria mesa mesmo, está ali jantando ou com o celular na mão. Ninguém olha para ninguém ali. E a criança, ela precisa, sim, desse olhar. Que seja para dizer sim ou para dizer não. Ela precisa. A criança necessita. Muitas crianças chegam no consultório, ou adolescentes, justamente de uma forma mais agressiva. Quando eu falo agressiva, não é... Não é agressiva fisicamente. Não é como se diz, violência, não. De forma mais agressiva, justamente com o intuito ali de desejar que os pais olhem para ele em busca ali de limite. Olha que interessante, às vezes eu me torno agressivo diante de várias situações cotidianas para que o olhar do meu pai e da minha mãe seja direcionado para mim, para que eles coloquem limite nas minhas ações. É a forma disfuncional que ele tem para chamar a atenção dos pais. A criança pequena, ela faz uma coisa que o adolescente também faz, só que faz diferente. A criança pequena, você fala não para ela, às vezes ela vai e faz te olhando. Ela começa a fazer alguma coisa te olhando, para ver como é que vai ser a tua reação e em que horas você vai mandar ela parar. O adolescente, ele faz isso, mas ele já é mais sutil. Sim. Então eu vou fazendo isso até alguém perceber. Que horas que meus pais vão perceber? E se não parar na hora do almoço e olhar no olho, sim, não percebe, né? Seja o casal junto ou separado na criação dos filhos, você não pode se desconectar completamente deles, né? Às vezes isso acontece. Não pode, mas de preferência que os pais estejam juntos. Porque existe o quê? Existe ali uma cumplicidade do casal. O casal, ele não pode dissociar um do outro para ser pais, né? Independente assim, quando os pais são separados, existe uma configuração diferente, ok. Mas pais que moram juntos, eles precisam falar a mesma língua e dar a mesma atenção. Não de forma full time, mas tá ali, presente. Ser pais exige presença. E às vezes, quando o adolescente percebe que um só dá atenção e o outro não, é uma vereda perigosa. Por quê? Porque sempre dentro de um relacionamento existe um pai que é mais rígido que o outro é mais sensível. E aí, se o casal ele não está assim, o casal fica assim. E a criança, quando vem nessa pessoa que é mais rígida, ele vai procurar quem? A que é mais amável, digamos assim. E se está assim, ele encontra uma rota de fuga. Passando por um processo onde ele não respeita quem é rígido, não respeita quem deixa e acaba que ele não vai respeitar nenhum dos dois. Aí é perigoso. Aí é perigoso. Então o casal tem que estar assim. Ainda que seja contra a minha vontade, mas se o meu marido disser não, eu preciso concordar com ele. Depois sozinho, né? Depois você vai sozinho, lá e fala, a gente vai lá para dentro do precisava. quarto, fecha a porta,
fala umas duras para ele, fala 1001 coisas para ele, mas a gente precisa estar alinhado. Isso é fundamental. É fundamental. A não desautorização. Ah, mas a minha mãe deixa, meu pai deixa. Deu algum problema? Isso aí é um negócio que eu aprendi também. Que isso já mostra também a minha mulher disse não, eu vou... Não, mamãe já falou, é não. Ah, mas por que não? Tá aí, já tá tudo certinho. Depois entra lá e fala, amor, exagerou. Mas se alguém vai tirar essa regra, tem que ser a mesma pessoa que botou. Exagerei, né, amor? Não, então eu vou lá conversar com ela. Aí vai lá, a mesma pessoa que criou a regra tem que tirar. Que se um cria e o outro tira, sim. Aí a bagunça se instala. E aí, Otávio, não é te corrigindo, pelo contrário, tá? Absolutamente. Mas assim, se a mamãe não deixou, aí você coloca a responsabilidade na mamãe, né? Concordo com a sua mãe, é não. Encerrou. Concordo com a sua mãe, não. Porque quando você fala, se a mamãe não deixou, a criança é muito esperta, a criança é muito inteligente. Você mesmo falou, ela vai andando ali até o ponto de você prestar atenção. E uma vez que a criança detém o poder em casa, ela não vai querer destituir desse poder de maneira alguma. Então, assim, o casal ele precisa estar muito bem alinhado, porque ele entende. O papai falou, a mamãe não deixou. Então, assim, é importante a gente estar ali junto mesmo. Você validar a autoridade do outro. Exatamente. Não, sua mãe disse que está falado. Está falado, pronto. Concordo com ela, ainda que você, neste momento, não concorde. Achei interessante que tem uma frase que diz que ninguém vai parar num psicólogo, num psiquiatra porque não conseguiu comprar um iate. A maioria das vezes é porque a pessoa não conseguiu uma família, não tem uma família. Sim. Porque o iate precisa só de dinheiro, você resolve o seu problema. A família é uma construção de muito tempo. Muito tempo. Né? Então, infelizmente, assim, a nossa entrevista voou. E eu queria que a senhora se deixasse suas redes sociais para o pessoal seguir, que eu vi que tem muito conteúdo muito legal. Obrigada. Lá. E uma dica final para o pessoal ali naquela câmera ali, tá. E sua rede social. Otávio, eu quero agradecer imensamente o convite, foi maravilhoso estar aqui com você. Eu quero deixar um recado para as pessoas de casa, se cuidem de quem está do seu lado. A família ela é muito importante, nós somos seres sociáveis, ninguém vive sozinho. Deixe o celular por um tempo, olha quem está do seu lado, valide o sentimento dos seus filhos, do seu marido, dá valor em si mesmo, no seu próprio estilo de ser, para que você possa ter uma vida mais completa, como você falou. Para comprar um iate, a gente precisa de dinheiro, mas uma vez que a gente tem um iate, a gente precisa de alguém para colocar lá dentro dele. E se a gente não tiver essas pessoas, não vai adiantar nada. Gente, muito obrigado pela sua presença. Vai voltar aqui para a gente falar mais dessa questão dos adolescentes. Sim. Vocês vão falar aí para a gente nas redes sociais, vocês querem casal ou adolescente, tá? Ok. Tem mais conselhos. Mas é isso, gente. Dá trabalho, mas é maravilhoso. Então, pode sacrificar um pouquinho. Sim. A família é maior do que eu sozinho, né? Então, eu sozinho até posso ter sido uma pessoa bem-sucedida, mas você encontrar uma família bem-sucedida é um verdadeiro tesouro, meu querido. Então, com essas dicas, um grande beijo e até o próximo programa.